Marcos, capítulo de número 14, ao verso de número 32. Livro de Marcos, capítulo de número 14, ao verso de número 32. Eu recordo quando nós estávamos viajando e Deus nos deu a oportunidade de viajarmos o país quase todo, a Bahia toda, fazendo a obra do Senhor. E é verdade que hoje nós nos encontramos ali na Planeta Calçados, trabalhando. Eu já sinto que já é chegado a hora. E nós devemos dar continuidade àquilo que o Senhor colocou aos nossos corações. Aquilo que o Senhor colocou aos nossos corações. Livro de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. Quantos acharam? Digo amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que diz assim a palavra do Senhor: e foram a um lugar chamado Getsemane. E ele disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu oro. Só isso aí. Glória seja dada ao nome do Senhor. De acordo com a Convenção das Assembleias de Deus, uma vez sendo feita a oração introdutória pelo pregator, já não é mais preciso ele orar. Glória a Deus, porque nós já sentimos a presença do Senhor. Como diz o pregador, o grandão da Galileia já está na casa, o Yeshua HaMashiach está entre nós. E temos liberdade de adorar e glorificar o nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Quando nós falamos de Marcos, Marcos teve um privilégio ímpar de estar com Jesus e viver nos seus dias. Marcos, mais conhecido como João Marcos. Marcos presenciou toda a trajetória do Senhor e ele teve um privilégio que muitos dos discípulos não tiveram, como Lucas. Lucas não teve o privilégio de estar nos dias de Jesus, de andar com Jesus. O apóstolo Paulo, quando estava ministrando a palavra do Senhor, disse que o Dr. Lucas era simpatizante, amigo do Evangelho. E uma vigília do terceiro andar, o moço monomêutico cochilou da janela, caiu em óbito. O apóstolo São Paulo disse: olha, todo mundo ficou assustado. Paulo não desceu para ver. Lucas olhando e disse: ele não se moveu. Sabe por quê? Porque quem espera no Senhor não se desespera. Quem espera no Senhor fica tranquilo, porque sabe que tudo vai passar. Aleluia. E que Deus está no controle de todas as coisas. Logo após a vigília, o apóstolo Paulo desce essa escadaria e, pegando o menino, quando Lucas toma a dianteira, no pulso dele, disse assim: olha, está morto, não tem mais jeito. Aí o apóstolo disse assim: doutor, com licença aqui. Abraçou ele e disse: o espírito dele já está nele. Aleluia. E eu sobreviveu com a glória de Deus. Então, nós entendemos que Marcos teve um privilégio ímpar que Lucas não teve e que os demais não teve. Mas a Bíblia nos narra a história que, quando nós estamos falando acerca de Santa Ceia, é que o Senhor Jesus está com os discípulos depois de uma jornada maravilhosa. E ele chama um dos e diz assim: olha, vai até a cidade mais próxima e hei de encontrar um no meio do caminho e diga: olha, o Senhor precisa de um galpão mobiliado. Diga comigo: galpão mobiliado. O Senhor precisa de um galpão mobiliado. E o texto diz que logo após o Senhor se aproxima juntamente com os discípulos e ele começa a fazer o ato, a cerimônia da Santa Ceia. Mas a Bíblia diz que Judas Iscariote havia se preparado para trair o mestre, para vender o mestre. Só que o mestre já sabia de tudo. Ele estava vendo, ele sabia de tudo e estava só esperando, aguardando, porque até mesmo a precipitação de alguns vai contribuir para o reino de Deus se concretizado na face da terra. E a Bíblia diz que logo Judas Iscariote ele fica ansioso, preocupado que termine logo a ceia, porque ele quer entregar o mestre, ele quer vendê-lo. E o texto diz que o Senhor disse, olhando para o discípulo, ele pega o pão e molha no cálice e disse: alguém entre vós há de me trair. E Pedro toma a palavra e diz: Senhor, quem é que vai fazer isso? Porque diga, Senhor, porque eu vou matá-lo, destruí-lo. Em outras palavras, o Senhor disse: Pedro, ainda hoje, ainda antes que o galo cante 3 vezes,
Pedro disse: Senhor, jamais, Senhor, jamais eu negarei o Senhor, jamais, Senhor, trairei ao Senhor. E o Senhor disse: mas me diga quem é que vai traí-lo. O Senhor disse: aquele que molha o pão comigo no cálice. E Judas faz da mesma forma, e ele molha o pão com o mestre, e o mestre coloca na sua boca e diz: coma e beba, porque esse é o meu corpo que é partido por vós. Irmãos, nós sabemos que o adversário, ele está aí, e a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. É mister que aconteça as traições ou com Cristo, que Judas, alguém haveria de traí-lo, mas só que, ai, por quem veria a traição. Judas se adianta, e depois que o Senhor dá ceia, que ele começa a fazer aquela cerimônia, dizendo: hoje é a última ceia que eu estou vos dando. Depois dessa ceia, eu não vou dar mais nenhuma ceia aqui na terra. Mas, Senhor, por quê? Porque já está chegando a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Irmãos, está chegando a hora em que o Senhor vem buscar um povo lavado e remido, um povo compromissado com a sua palavra, um povo compromissado, aleluia, com o Evangelho. Não é de qualquer jeito que vai adentrar o céu, não, irmão, não é de qualquer jeito, não, tem que estar compromissado. O fato de estar na igreja não é estar em Cristo. Estar em Cristo é mudança de vida, transformação, conversão, está convertido na pessoa bendita do Senhor. E Judas toma a dianteira e ele vai trair o mestre. Enquanto ele vai traí-lo, ele não atenta para o sofrimento do mestre, ele não atenta para que ele estaria condenando, para que ele estaria, quem sabe, humilhando. Não, ele vai em busca só do seu desejo, em busca daquilo que foi oferecido, em busca dos seus denares, enquanto aquele que não merecia estava sendo injustamente, estava sendo vendido injustamente. Pedro, quando está ali, o Senhor segue com os discípulos e disse assim: olha, eu não estou bem. Ele chama Pedro, João, Tiago, os três mais íntimos, e diz assim: olha, eu quero revelar algo para vocês. Porque o que eu vou revelar aqui, pastor Silvio, eu não posso revelar para os demais. Por quê? Porque eu estou com amargura de alma, eu estou angustiado, eu não estou bem, a minha alma está com aflição, com angústia. Por quê, mestre? Eu preciso orar. Ficai aqui e vigiai, porque eu preciso orar. A Bíblia diz que o Senhor disse: vigiai e orai, irmãos. Quando o Senhor fala a vigilância, o Senhor está falando que a vigilância, irmão, é o caminho do relacionamento com Deus. E vida com Deus é para sempre. Vida com Deus não é estar um ano na igreja e 10 anos no mundo, não. Vida com Deus é para sempre. Compromisso com Deus é para sempre. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu permaneço? Na vigilância. Ficai aqui, vigiai, porque eu vou orar. O Senhor está dizendo para você assim, fica na sua posição em vigilância, fica na comunhão em vigilância. Aleluia. Eu aceitei o Senhor com 8 anos de idade, estou com 43. Nunca pensei, não tenho pretensão e nem pretendo a me afastar da presença do Senhor, porque não há motivo justo. Pastor, qual o segredo? Vigilância. Aleluia. Tenho minha esposa, nunca traí nem teu desejo. Sabe por quê? Vigilância. Você sabe o compromisso que você fez no altar. Vigilância. Porque quando nós assumimos o compromisso, e quando nós lembramos do compromisso que Cristo fez conosco, e que nós fizemos com a igreja, com a família, não, eu não vou escandalizar o ministério do pastor Silvio. Sabe por quê? Porque eu estou em vigilância, eu estou em compromisso com o Senhor. Aleluia. Pedindo o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o mestre está orando, e já era próximo da meia-noite, e os discípulos estavam dormindo, irmãos.
E quando ele volta, dizendo assim, ó, nem um pouquinho podeis vigiar, nem um pouquinho podeis ficar atento enquanto eu estou orando, enquanto eu estou guerreando por vós, enquanto eu estou, Pai, pedindo por vós, não ficar nem um pouco em vigilância, ou seja, porque dorme fazendo o prazer da carne, porque estáis mais ansioso em satisfazer a carne do que na vigilância do Espírito. O Senhor disse, voltou novamente, e lá sozinho, sabe o que ele dizia? Sem ninguém ouvir, gemendo, Pai, meu Deus, Pai, Paiinho, se possível for, eu não vou dizer aos discípulos, eu não vou falar para a igreja, porque não vão me entender, é eu e o Senhor só. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Esse sangue é o sangue que purifica, mas também é o que condena. Ele é o que restaura, mas também é aquele que declara publicamente. Esse sangue é o que leva à comunhão, mas também que demonstra o que não está na comunhão. E ele disse, Paiinho. A palavra papai significa Paiinho. Parece que Jesus era baiano, ele dizia assim, ó, Paiinho, no ouvido, irmãos, afasta de mim esse cálice. E pela segunda vez o mestre volta e os discípulos estão novamente dormindo. E o Senhor dessa vez está revoltado. Ele já fala com autoridade. Será que nem sequer uma hora podeis vigiar enquanto eu oro? Por quê? Porque existe muitos que estão dormentes, irmãos. O texto diz no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, aos versos 25 e seguinte diante, que por causa disso há muitos que dormem. Estão muito dormindo no prazer da carne, no deleite. Não, eu vou fazer isso porque Deus, Ele purifica, porque Deus perdoa, irmãos. Ó, naquele dia tem muita gente que não vai aguentar, não vai aguentar diante do Senhor e do juízo o que tem para ouvir. E depois que o Senhor levanta, Ele vem com os discípulos e diz, eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Judas vem com os demais e chega e diz assim, ó, aquele que eu beijar, esse pode prendê-lo. Aquele que eu dei um ósculo no rosto, que eu beijar, pode prendê-lo, porque esse é o malfeitor, esse é o transgressor da lei. Em outras palavras, esse é pior do que o ladrão que está na cruz, o ladrão que vai ser preso, mas ele vai soltá-lo. E a Bíblia diz que quando isso acontece, o Senhor abraça e diz, amigo, com beijo você traz o Filho do Homem. Irmão, sabe o que é a palavra beijo? Beijo significa com justificação, ó, com carinho. Eu te beijo, ó, eu te beijo, e não sabendo ele que o mestre sabia de tudo. O Pai sempre sabe de tudo, irmãos. E ele foi entregue. E Pedro, que dizia, Senhor, jamais eu negaria o Senhor, o Pedro não pôde se aproximar, os demais não puderam por conta da agressão que foi. E agiram com Jesus e levaram ele, esbofetearam, brincaram com ele. E quando Pedro foi lá para se aproximar, para ver o que realmente de fato estava acontecendo, alguém disse, você parece com ele. Ali está um deles, ele estava com ele lá no monte quando foi preso. Ele disse, eu não conheço esse homem. No que é que você tem negado, mestre? No que é que você tem blasfemado contra o mestre, contra o Espírito Santo, contra a congregação que você assumiu o compromisso quando aceitou o Senhor Jesus e tornou membro dessa igreja? No que é que você tem blasfemado? No que é que você tem traído, mestre? Eu não conheço. Eu não conheço. Ele deixou de testemunhar do mestre.
E outros vieram, mas você parece com ele. Você tem a semelhança dele. E ele disse: eu já disse que eu não o conheço. E aqui para nós, quando nós fazemos algo que o adversário, ele vem nos confrontar, irmãos, aquilo nos fere, aquilo nos machuca. Agora só se fere aquele que verdadeiramente quer uma comunhão com o Mestre. Aquele que falhou, mas não falhou, pastor Silvio, com propósito, com desejo de continuar no erro, mas assim: pai, eu falhei, foi na aflição, foi na angústia, no desespero. E o pai diz assim: hoje eu te restauro, te perdoo, te purifico, porque hoje novamente vai estar comigo, ceando, bebendo do cálice e comendo do corpo de Cristo. Aleluia! O seu pecado pode ser mais negro ou vermelho como uma escarlata. Ele diz que purificará como a lã. Eu vi a jovem quando estava louvando, ela disse: hoje é ceia e eu preciso pedir perdão, em outras palavras. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo porque tem pessoas, sabe o que é isso aqui? Compromisso com Deus, temor a Deus. Não se preocupe quando você chega até o pastor e alguém diz assim: não, vai contar o que o pastor. Você vai confessar o que é o pastor. Eu já estou acostumado a fazer isso. Isso é coisa simples. O pastor vai te olhar de forma errada. Não, irmão. Você tem que agir como igreja, como membro. Pastor Silvio, eu pequei, eu falhei, eu errei, mas eu quero andar diante do Senhor. E quando você faz isso, a Bíblia diz: aquele que confessar e deixar, alcança misericórdia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando a terceira vez que o Senhor diz: 3 vezes me negará, os soldados apertaram, os que estavam ali da lei apertou Pedro, e ele disse: eu já disse que não conheço, e se afastou. O mestre, com aquele olhar sereno e meigo, olhou para ele e não disse sequer uma palavra. Olhou para Pedro e não disse sequer uma palavra. E quando Pedro se afasta, ele é julgado entre todos. E naquela época era a tradição de soltar sempre alguém em uma festividade. E dessa vez tem um moço por nome Barrabás. Barrabás era o maior malfeitor da época, o maior periculoso da época. E disse assim: olha, eu vou pegar aquele inocente, e vou absolver o malfeitor. E a Bíblia diz que por causa das nossas transgressões ele se fez maldito. Jesus libertou Barrabás das prisões e foi preso no lugar dele. E depois começa a estar ali. Diz que a esposa de Herodes, já que era o adversário dele, não dormia. Por quê? Porque o Espírito Santo, aquele que convence do pecado, disse: ele é justo. Ela levantou na madrugada e disse: eu não consigo dormir, filho, eu não consigo dormir. E por que não consegue dormir? Porque eu ouço uma voz que diz que ele é justo, que ele não tem culpa nenhuma. Sabe, milhares de milhares que nós já condenamos, milhares de milhares que nós já matamos, nunca ouvi, nunca perdi o sono. Mas hoje eu não consigo dormir, porque a voz continua dizendo: ele é justo. Glória a Deus. Deus já se preocupa porque não pode condená-lo. Então manda o público. E o público lá, porque houve dos sacerdotes dizendo: olha, vocês vão dizer, crucifica o Nazareno e solta Barrabás. Todos os dias tem alguém crucificando o mestre. Todos os dias tem alguém condenando o mestre. O meu ato e o seu ato nos faz
crucificar o Mestre novamente no Calvário. Faz ele viver a mesma cena do Calvário. E quando está lá, eles pegaram, começaram a brincar em praça pública, e 400 chibatadas que dava para ver os seus pulmões, e colocaram sobre ele. Ele não disse sequer uma palavra, gemendo e dizendo: eu vou até o fim, porque esse sangue que está saindo daqui, que está caindo naquele cálice, vai purificar, restaurar e renovar a minha igreja. Porque esse corpo, esse pão, desse talho que o padeiro faz lá na purificadora, esse talho aqui simboliza aqueles cortes das batatas. E cada vez que cortava, que o sangue descia e que caía no cálice, dizendo assim: eu estou purificando de todo o pecado. Aleluia. O Senhor está dizendo assim: eu estou te purificando, te restaurando, estou te dando nova oportunidade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não cometa tais coisas más, para que não suceda coisas piores. É daqui para frente, é daqui para a eternidade. E o texto diz, querido, que era sexta-feira, e hoje é o que? Hoje é segunda-feira. Na sexta-feira, o mestre não disse uma palavra a Pedro. Na sexta-feira ele foi crucificado. E o escritor ao livro de Isaías diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado, ao que estava condenado por morte de cruz. O fato de quebrar os seus ossos é para acelerar o processo do óbito. E quando o Senhor, era 3 horas da tarde, ele olha para aquela massa humana e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabes o que fazes. Irmãos, tem muita gente que está brincando com o Evangelho e diz assim: não, Deus é amor, e continua fazendo as coisas terríveis, e continua fazendo alguém pecar, e continua fazendo alguém falhar premeditadamente, tentando destruir famílias, tentando destruir ministérios, sem calcular a gravidade que pode vir sobre ele. Mas aí a Bíblia fala da mente cauterizada. Judas teve a mente cauterizada, cauterizou. Há uma diferença entre Judas e Pedro. Pedro buscou o reconciliamento, o perdão. Ele foi para a igreja orar, ele foi chorar e reuniu entre os discípulos, dizendo: eu neguei, eu traí. Enquanto Judas foi se matar. Se matar não é a solução. Se matar não é a forma mais sábia de resolver o problema, não. Ainda há esperança, ainda tem vida aí, ainda se pode construir uma vida com Deus e ser melhor do que o que era antes. E Pedro, quando está ali sexta-feira, o mestre é crucificado. Vamos correr um pouco. Ele é crucificado, e a Bíblia diz: ele é sepultado na sexta-feira. O que estava do lado direito, do lado esquerdo, diz: Senhor, se tu és mesmo filho de Deus, como dizem por aí, zombando dele, desce daí, salve a ti mesmo e a nós. Aí o outro toma a palavra e diz assim: rapaz, não é um ladrão bom, porque todos os dois eram ladrão, só que um teve a atitude correta. Um estava na posição de Judas e o outro na posição de Pedro, de um pecador redimido. Há um pecador que dá continuidade no pecado, e aquele que pecou por susto diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor nada fez, mas quando estiver no seu reino, meu Deus, lembra-te de mim. Aí o Senhor diz: pastor Silvio, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, os corvos que ali estavam sobre a cruz vazavam os olhos do que estava crucificado. Imagine o sofrimento: prego nas mãos, prego nos pés, sem poder locomover. E ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando-nos acesso e comunhão com Deus.
E há quem diga por aí dizendo: quem é digno? Eu até vi um vídeo de um pregador. Quem é digno de tomar ceia? A Bíblia diz claramente: aquele que come ou bebe indignamente não é digno, ou seja, será culpado da morte de Cristo. Irmão, tem que ser digno, tem que ser digno, tem que estar na comunhão, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, tem que estar com a vida santa diante de Deus, separada diante do Senhor, porque andando em promiscuidade, andando de forma errada diante do Senhor, cuidado, cuidado. O irmão que veio em Santa Catarina disse que um certo moço que era caminhoneiro, ele riquíssimo, estava no culto de ceia, e aí veio o pregador e disse para ele, Júlio Trovão, lá em Santa Catarina: olha, cuidado, não tome a ceia hoje. Já pediu perdão? E ele disse: eu vou tomar a ceia, e daí eu vou tomar. E logo após que ele tomou a ceia, entrou no veículo, no primeiro encruzilhada, aconteceu um acidente e ele foi a óbito. Então, irmão, isso aqui é coisa séria. O apóstolo Paulo deixou bem claro: examinai o homem a si mesmo. Primeiro eu me examino, peço perdão, entro na comunhão, aleluia. Por quê? Porque existe pecado que eu tenho que confessar com Deus. Eu pequei em pensamentos, não é? Eu vou confessar com Deus. Mas existe pecado que eu pequei contra um pastor, contra a igreja. Eu tenho que procurar o pastor, confessar o pastor, para que ele diga: olha, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Irmão, porque senão diz assim: olha, eu pequei contra fulano, contra Bertando, e você, de vez de ir diretamente a pessoa do problema, você começa falando para um e para outro, começa gerando uma bola de neve. Uma bola de neve. Pecou contra Deus, pede a Deus. O pastor pede o pastor. A igreja vai pedir a igreja. Por quê, irmão? A igreja tem que ser igreja primitiva, andar em comunhão, em santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Para de estar dizendo por aí que o evangelho hoje é light, que pode ser de qualquer forma. Não, no céu só entra quem tiver uma vida santa, uma vida em comunhão, uma vida em santidade para com o Senhor. Mas deixa eu me ater depois que ele ressuscita. Sexta-feira o mestre foi sepultado. No sábado, era sábado de aleluia. Alguns começam colocando por aí um balde lá de fora, dizendo que sábado de aleluia é o encontro do sol com a lua. E se coloca um balde cheio de água, logo lá no fundo vai ter alguns resíduos dizendo que seria o sábado de aleluia. Não é verdade. Sexta-feira significa festa de pães asmos. Sábado era o sábado de aleluia, o dia em que o Senhor preparou para libertar o seu povo, aleluia, da terra do Egito, da terra da escravidão. E o Senhor está lá nas profundezas dos infernos, pregando o evangelho, dizendo assim: ó, quando veio Pedro, quando veio Moisés, quando veio os discípulos passados, por que você não ouviu? Ele desceu lá e ele disse que eu viria, olha eu aqui, prego eu o evangelho para que nenhum ficasse inocente, irmãos. Toma a chave da mão de Satanás e diz assim: ó, dá cá a chave da minha igreja. E ele pensou que era só a chave que dizia a cabeça, pisou na cabeça da serpente e disse: toda autoridade me é dada nos céus. Glória a Deus. Para concretizarmos, domingo pela manhã, bem cedo, os demais foram lá para ver o mestre, e ele não estava lá. As Marias ficaram desesperadas. E quando elas foram saindo desesperadas, dois anjos disseram: o que procura entre os mortos? Ele não está mais aqui. Aleluia! Ele já ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando elas vão andando, eles só: olha, espera aí, não me abrace agora, Maria, porque eu ainda não subi para o Pai, mas vá aos meus discípulos e a Pedro, e diga que eu vou ter com ele, aleluia. Diga que aquele olhar na sexta-feira, eu não falei com ele na sexta, eu não falei no sábado, não falei no domingo, mas diga: ó, eu não desisti dele. Deus não desistiu de você.
não desistiu da sua chamada, do teu ministério, da sua família. O Senhor não desistiu de você. Só que existe uma coisa aqui, pastor, muito estreita. O Senhor, quando encontrou Pedro a primeira vez, no capítulo 5 do livro de Lucas, ele disse: não será mais pescador de peixe e sim de homem. Só que depois que Pedro peca, é justamente isso aí, irmão. Depois que ele trai o mestre, depois que ele decepciona, que ele nega o mestre, aí a acusação vem na mente. Imagina, irmão, a opressão. O diabo dizendo: você fez isso, não tem mais jeito para você. Sabe o que Pedro faz? Eu vou parar de cantar, eu vou parar de pregar. E onde é que ele vai? Para o oceano. Ele pega de novo aquelas redes que já não era mais dele, as redes velhas, colocou remendo novo, e a rede rasgou de novo, porque não serve colocando. Não dá. Não se pode colocar vinho novo em odre velho, porque vai, aquele seu carro que nós vemos conversando no meio do caminho, o camarada não lixou direito, e ele pega uma tinta e joga por cima. Aí você olhou e viu algumas coisas arrebentando. Sabe por quê? Porque não teve o processo da purificação. E aí Pedro está lá pescando, e tem alguém na praia fazendo assim, ó. Eita, aí alguém olha e diz assim: Pedro, tem alguém me chamando lá na praia. Só que ele não precisa do peixe de Pedro, ele já tem peixe assado. Ele começa alimentando a multidão ali, dando pão e dando peixe. Come. E começaram a se alimentar. E ele chama Pedro, pega o peixe mais bonito e tira o lombo. Come, Pedro. Quando Pedro comeu, tá gostoso. Tá gostoso, Pedro, tá gostoso. Tem sabor de que? De peixe. Agora chegou no ouvido de Pedro assim: Pedro, tu me amas? O mestre não falou com ele na sexta-feira, não falou no sábado, não falou no domingo, e depois de alguns dias que ele encontra ele e pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? Imagina, irmão, alguém que não falava mais com você, você pecou contra a pessoa, falhou contra a pessoa, e a pessoa vem para você dizendo assim: você me ama mesmo? A primeira palavra é: porque você me traiu, porque você me negou, porque você blasfemou contra mim. Aí ele vem novamente e diz assim, ó, e Pedro está ali, já não consegue mais mastigar. Pedro, tu me amas? Vida, Jesus. Aí ele diz: eu te amo, e a lágrima está descendo. O mestre não deixa o peixe descer na garganta de Pedro, a Santa Ceia não desceu, e ele está dizendo: igreja minha, igreja viva, tu me amas? E aí Pedro já não tem palavras, não encontra palavras no vocabulário, pastor, para dizer: eu te amo, não, estou derramado. O Senhor sabe, o Senhor sabe que eu te neguei, que eu falhei, mas eu te amo. Eu te amo. Meu Deus, obrigada. Você pecou, você falhou, estava destituído da glória de Deus, não era nem para estar mais hoje aqui, mas apacenta a minha igreja. Em outras palavras, o Senhor disse: Pedro, eu te perdoo e coloco a chave do mundo nas tuas mãos. Entra pela porta e toma posse da sua vitória. Aleluia. Hoje é uma
noite de comunhão. Não importa o que você fez, ainda tem tempo, ainda dá oportunidade. Se reconcilie. Mude. O verdadeiro arrependimento é mudança de comportamentos, de atitude, irmãos. Aleluia. Glória seja dada no nome do Senhor. Não abra mão da sua família. Não abra mão do seu esposo. Não abra mão da sua esposa. Porque Satanás entrou e tentou cirandar, tentou destruir. Não, irmãos. O que passou, passou. É daqui para frente. Vida nova com Jesus. Perdoe-o. Perdoe. Libere o perdão. E viva uma vida em comunhão, em santidade, irmãos. Mudança de comportamento, de atitudes. Porque quando lá no céu nós chegarmos, não é mais o pastor Silvio que vai preparar essa mesa de Santa Ceia. Aleluia. Não é mais os pastores que vão preparar, mas o Santo dos Santos dizendo: vinde bendito do meu Pai. Aleluia. Vinde, entrai pela porta, porque essa porta eu vos abri para vos entrar por ela. E quando chegar lá no céu, pastor Silvio, eu quero ver ele face a face. Eu vou perguntar ao mestre, dizendo assim: mestre, aleluia, vai ser muito lindo quando chegar lá no céu, irmãos. Tem o privilégio de ser servido por ele. E quando ele foi servir o discípulo, lavar os pés dos discípulos, Pedro disse: não, mestre. Ele disse: se você não deixar, você não terá parte comigo. Ah, então lava o corpo, não é só o perdão. Aleluia. O Senhor está dizendo, através desse suco de uva que não vai ser mais, que agora é o sangue do Cordeiro, está nos purificando. Vamos fazer uma aliança para a gente mesmo hoje, que a partir de hoje é daqui para o céu. Sabe qual é o segredo, irmão? É que todos os dias nós temos que fazer uma nova aliança com o Senhor. Em que muitas vezes eu estou muito tempo de evangélico ou de evangélica e se acostuma com isso, ó. E ele vai dormir como o discípulo estava dormindo. E depois que Pedro, o Senhor o perdoou, o Senhor subiu aos céus, foram batizados no espaço de 10 dias. Eu vou passar o microfone. E batizou com o Espírito Santo. E uma só mensagem de Pedro, ele ganhou mais de 3.000 almas. Sabe o que é isso aqui, irmão? Tem comunhão com o Espírito Santo. Quem tem comunhão com o Espírito Santo, ele tem um domínio próprio. Ele tem um equilíbrio até para agir quando está certo. Aleluia. Por quê? Porque ele se preocupa com a alma da pessoa amada. Ele tudo, tudo sofre, tudo suporta, tudo padece. Diz assim: Deus vai preparar a hora certa da conversa. Deus vai preparar a hora certa da conversa. E vai chegar no eritano, né? No cantinho de ouvido, assim, ó. Tu me amas. Eita glória! Tu me amas. Então vamos tomar do cálice. Vamos participar da ceia do Senhor na comunhão, irmãos. Sair daqui renovado, restaurado, purificado, na dependência do Pai. Porque o compromisso de Deus com a sua igreja não é nesse mundo, é na eternidade. É na eternidade. Ele está vindo, vem buscar o seu povo, vem buscar a sua igreja. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Pastor Silvio, muito obrigado.